Olá galera do canal Rumalon, aqui quem fala é o PC e hoje vamos começar uma série de vídeos com teorias, dicas e truques de pilotagem. Mas aí você me pergunta, pô PC, de onde você tirou essas informações? Bom, das mais variadas fontes pessoal. Livros especializados, tutoriais de jogos, revistas, sites europeus, americanos, vídeos do mundo inteiro. As fontes são várias, mas a minha fonte preferida é essa aqui, ó, essa que eu estou mostrando com a seta verde. Esse aí é o único livro que foi escrito pelo Ayrton Senna, embora tenha sido com a ajuda de um repórter inglês. O livro se chama Ayrton Senna Principles of Race Driving. Na época, esse livro só foi publicado na Inglaterra. Essa minha edição ela é de 1993 e ele é um livro relativamente raro. Ah, PC, mas tem outros caras no YouTube postando dica de pilotagem. E aí, você vai repetir tudo que eles já disseram? Bom, sim e não. Embora o material que eu esteja publicando seja diferente, eu faço uma abordagem diferente, talvez mais aprofundada em alguns aspectos, mais superficial em outros, é lógico que muitas vezes nós voltaremos a falar basicamente o que os outros já explicaram e demonstraram de outras formas. Então vamos lá. Bom, todo circuito automobilístico ou pista de corrida de carros, seja virtual ou real, é por definição uma série de curvas ligadas por retas de comprimentos variados. Então não tem como escapar, uma hora ou outra você vai ter que aprender a girar o volante na hora certa. Seu trabalho como piloto é utilizar todo o asfalto disponível de modo a encontrar o seu caminho, ou seja, o traçado. Um traçado que te permita otimizar a digeribilidade do carro e usar a maior velocidade possível em cada curva e em cada reta. A recompensa por se tornar um mestre do traçado, juntamente com outros fatores que estaremos abordando em outros vídeos, será tempo de volta mais rápido e, é claro, esperamos que muitas vitórias. Você deve ter em mente que mesmo pilotando em circuitos ovais, circuitos de rua, seja virtual no seu computador ou videogame, ou seja real no autódromo ou kartódromo, seja você pilotando um kart até um carro de Fórmula 1, todos esses princípios básicos serão exatamente os mesmos. Então a partir de agora daremos uma olhada mais de perto em como encontrar o traçado ideal e algumas técnicas para se fazer curvas. Você já deve ter percebido que as curvas não são todas iguais. Então vamos primeiro definir alguns termos que usaremos para estudar uma curva. O ponto de entrada da curva, ou seja, o ponto em que você começa a virar o volante para guiar o carro pela curva. O ponto de entrada varia de uma curva para outra, mas é importantíssimo, pois ele ajusta a trajetória do carro para guiá-lo ao próximo ponto importante da curva, o ápice. Ápice é o termo usado para o limite interno da curva. O ápice é o coração do traçado. Precisão é importante. Você deve procurar passar a centímetros do ápice de cada curva em todas as voltas. A última parte da curva é a saída, ou seja, o último pedaço de asfalto no limite externo da pista quando você sai da curva. Essa é a parte fácil, porque se você executou corretamente a entrada e o ápice, o traçado fluirá naturalmente pela saída da curva. O motivo da importância desses pontos é que quando você estiver fazendo uma curva, se você passar com o veículo mais próximo possível desses 3 pontos, você terá atingido o raio máximo para essa curva. Isso é fundamental, pois quanto maior o raio, maior a velocidade com que você poderá fazer a curva. Eu sei que tem muita física e matemática envolvida, mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível a relação entre o raio da curva e a velocidade. Bom, digamos que você pega um carro em uma grande área asfaltada, vira o volante a 45 graus e começa a acelerar nesse raio constante. Você eventualmente chegará a uma velocidade máxima em que os pneus ainda terão atrito suficiente com o asfalto para manter a trajetória. Se você tentar aumentar a velocidade, os pneus perderão atrito e o carro sairá do traçado. Agora, se você virar menos o volante, digamos apenas 5 ou 10 graus, mudando a trajetória para um raio maior, você perceberá que o veículo será capaz de fazer o traçado com uma velocidade maior. Esse é um princípio que devemos aplicar em cada curva. É importante usar todo o asfalto disponível para criar o traçado com o maior raio possível, se você quiser fazer a curva com a maior velocidade possível. Observe esse diagrama, em que 3 possíveis traçados para essa curva foram destacados. O primeiro engano e mais comum é achar que o traçado mais rápido é o que tem o raio menor, e com isso fazer a curva colado na parte interna. Isso de fato diminui a área a ser percorrida, mas esse traçado força o veículo a usar menos velocidade na curva. Outro traçado possível seria pilotar o veículo pela parte externa da curva.
Apesar desse traçado ter um raio maior do que o anterior, ele ainda não é o ideal. Agora, se aplicarmos o modelo do ponto de entrada, ápice e saída, veremos que o raio resultante é simplesmente maior e mais eficiente que os outros dois. Olhando os três gráficos ao mesmo tempo, vemos que a linha branca que passa pela entrada, ápice e saída é o jeito mais rápido de se fazer uma curva. Bom galera, esse vídeo já está acabando, mas o assunto ainda não terminou. No próximo vídeo do nível básico, veremos os diferentes tipos de curva, variações do traçado e situações em que você deve alterar o traçado. Mas antes disso, teremos um vídeo de nível intermediário e outro de nível avançado, para a galera que já está mais adiantada nessa brincadeira. Não se esqueça de curtir, compartilhar e assinar nosso canal, além de acessar os outros vídeos disponíveis. Um forte abraço e até a próxima.